Irmãos, graça e paz, né? Foi necessário nós dividirmos a nossa escola dominicana em duas partes. E como os irmãos estão vendo, né? A participação agora aqui de Pingo aqui tá no meu colo, meu pinche. Tava chorando, aí deixei ele subir no meu colo. Então, olha só, irmãos, ó. O capítulo 15, 17, melhor dizendo, né, que vai tratar sobre a perseverança dos santos, na sua seção 2, vai dizer da seguinte forma: que essa perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição, procedente do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito, da semente de Deus neles e da natureza do pacto da graça, e de todas essas coisas vem a sua certeza e infalibilidade. Irmãos, conforme nós já consideramos na primeira parte, observa que a perseverança dos santos não depende do meu querer. Lá em Filipenses 1,6 vai dizer isso, né? Que aquele que começou a boa obra é que vai terminar. Certo, irmãos? E também observa, o próprio texto lá de João 10 vai falar também isso. Nós estamos na mão do Senhor Jesus. Então eu vou dar uma ilustração aqui para que a gente possa compreender. Imagine que você tem algo na sua mão e você diz: olha, ninguém vai pegar nisso aqui. E de fato, de verdade, você não quer que ninguém pegue nisso aqui. Mas vamos supor que aparece alguém e diz: eu vou pegar. Para essa pessoa executar o que ela está dizendo, necessariamente ela precisa ter mais força que você, ou então usar de meios que ludibriem você para que aquilo que você está na sua mão possa ser retirado. Então, irmãos, observa isso. Se porventura algo pudesse nos tirar da mão do Senhor Jesus, essa coisa, esse poder, essa pessoa necessariamente precisa ter mais força que o Senhor Jesus. Isso é blasfêmia, isso é pecaminoso, certo? Então observa que essa perseverança dos santos não depende de mim, da minha pessoa, mas depende da imutabilidade do decreto da eleição, certo? Depende do decreto da eleição. O texto lá de 2 Timóteo 2,19, ele tem uma lição preciosa para nós, que diz da seguinte forma. Peço que os irmãos abram a Bíblia em 2 Timóteo 2,19, onde é dito o seguinte. Observem: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo esse selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então veja bem, o Senhor conhece os que lhe pertencem. O fato também de nós não sermos arrancados da mão do Senhor Jesus é decorrente da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo por nós. Certo, irmãos? Vamos abrir lá em João 17. João 17. João, capítulo 17, verso 11. Onde é dito da seguinte forma: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Observa que o Senhor Jesus intercede a Deus Pai para que nós possamos ser guardados pelo poder de Deus. E observa também que outra coisa que garante essa estadia nossa nas mãos do Senhor, a perseverança dos santos, é o fato de nós termos o Espírito Santo, a permanência do Espírito Santo. Ok, irmãos? Então vamos ver aí outro texto, João 14, 16 e 17. João 14, 16 e 17. João 14, certo? Verso 16. E eu rogarei ao Pai, e ele usará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, porque não vem, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então observa cá. Nós temos o fato do Senhor nos conhecer, primeira coisa. Nós temos o fato da mediação do Senhor Jesus. E nós temos a permanência do Espírito Santo em nossas vidas. Entendeu, irmãos? Por isso que a perseverança dos santos não depende de nós, irmãos. Não depende de nós. Certo? A confissão também vai dizer que essa imutabilidade é por causa da natureza do pacto da graça. E de todas essas coisas vem a sua certeza e infalibilidade. Certo? Eu peço que os irmãos abram em 1 João 2,19. 1 João 2,19. 1 João 2,19.
A palavra diz da seguinte forma: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco, todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é o dos nossos. Aquilo que eu estava considerando com os irmãos no começo, não é? Da nossa escola dominical. Então veja bem, irmãos, por que é que nós perseveramos? Porque nós queremos, porque alguém diz, eu vou perseverar até o fim, certo? Não hipótese nenhuma, Deus não reparte essa glória com ninguém. Por que nós perseveramos? Porque nós somos guardados por Deus, porque Deus nos conhece, porque nós temos a mediação do Senhor Jesus e porque nós temos o selo e a moradia permanente do Espírito em nossas vidas. Agora, fora como eu já falei, alguém que está em nosso meio, que vai embora, que é apostata da fé, que se desvia, certo? E essa pessoa, ela não é disciplinada por Deus. Essa pessoa não é conduzida ao arrependimento. E essa pessoa não produz frutos dignos de arrependimento. E os tempos vão passando, os dias vão passando. Tal pessoa é crente? Nunca foi. Nunca foi. Então é necessário que nós compreendamos isto. É necessário que se compreenda isso. A perseverança dos santos se realiza na vida dos verdadeiros crentes, dos verdadeiros eleitos, das pessoas que foram tiradas das trevas para a luz. Realiza-se na vida deles e não na vida de quem nunca professou fé em Cristo, nunca teve boas obras. Outra coisa também que a gente percebe que a Escritura diz de quem seja verdadeiro crente, que o verdadeiro crente produz fruto, certo? Produz fruto. Porque observa, é a própria Escritura que vai falar isso lá em João 14, né? Produz fruto. O que é que nos diz a palavra de Deus em João capítulo 14? Desculpa, irmãos, João 15, desculpa. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais frutos ainda. Aí observe o que o Senhor vai dizer: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem o vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Como é que nós somos limpos? Pela palavra. Então aqui a gente tem outro princípio também da perseverança dos santos. Aqueles que são verdadeiramente crentes, aqueles que são verdadeiramente eleitos de Deus, aqueles que foram chamados eficazmente das trevas para a luz, eles têm prazer na palavra. Por quê? Porque a palavra é o meio ordinário de Deus para que nós sejamos limpos. É o meio ordinário de Deus para que nós, além de sermos limpos, nós possamos produzir frutos. Então, alguém que se diz eleito de Deus e não tem prazer na palavra de Deus, não procura saber o que Deus diz pela sua palavra, como é que tal pessoa pode ser limpa para que produza fruto? Mas a própria palavra vai dizer que aquele que não produz fruto será cortado e lançado fora. Então observe, aquele que é verdadeiramente eleito de Deus, ele vai produzir fruto. Aquele que é verdadeiramente eleito de Deus, ele vai ser guardado pelo poder do Pai, vai ter a mediação do Filho, a intercessão do Filho, e tem o selo que é o Espírito Santo dentro de si. Então isso caracteriza o que realmente o eleito de fato e de verdade é. O que é verdadeiramente eleito tem prazer na palavra, porque tem um Espírito Santo dentro dele. E por ter prazer na palavra, ele é limpo pela palavra. E sendo limpo pela palavra, ele produzirá frutos. Entende, irmãos? Agora, aquele que se diz que é crente, mas não tem prazer na palavra, se diz que é crente, mas quando peca não é disciplinado pelo Senhor, não é conduzido ao arrependimento, não produz frutos dignos de arrependimento. Esse, quando abandona a igreja visível, não é? Ele nunca perdeu salvação. Por quê? Porque ele nunca teve. E eu volto a dizer, infelizmente o evangelho arminiano, o evangelho que diz que depende do homem, tem enchido a igreja de pessoas desse tipo. Então pensemos nisso, irmãos.